7 coisas que Deus detesta. Vamos usar como base Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 16 até o 19. Ouçam o que diz a palavra. Sete coisas que Deus detesta. Vamos usar como base Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 16 até o 19. Ouçam o que diz a palavra. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª a sua alma detesta: os olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre os irmãos. Amém? Nesse texto, irmãos, nós vemos que Salomão faz uma descrição daquilo que o Senhor odeia, que o Senhor detesta na vida do homem. E nós, como pessoas que amamos o Criador, queremos em todas as coisas agradá-lo, queremos em todas as coisas exaltá-lo. Com certeza é sábio observarmos esse ensinamento, colocá-lo em prática, para que a nossa comunhão com o Senhor seja real, seja verdadeira e seja contínua. Amém? Olhemos, portanto, para essas realidades e permitamos que possamos praticá-la no nosso dia a dia, observando assim aquilo que Deus quer. Vamos orar? Deus de amor, eu quero clamar que Tu venhas nos dar direção nesse estudo, nesta palavra, para que possamos sair deste lugar edificados para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Fala conosco, ó Espírito, dá-nos a direção, Senhor, para que cada palavra seja ungida e seja de transformação, seja, Senhor, pesada aos nossos corações. Abençoa-nos, é que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Amados, nós precisamos entender que o Senhor nos escolheu para que sejamos dele servos, imitadores do Senhor, que todas as nossas atitudes sejam para a honra, para a glória, para que o Senhor tenha prazer. Nós não podemos fazer nada que seja do desagrado do Senhor, que não venha mover o coração de Deus em nosso favor. O nosso objetivo como servos do Eterno, irmãos, é usarmos o nosso corpo, os nossos membros, para que Deus seja honrado, para que Deus seja glorificado. E quando nós permitimos, amados, que esta realidade seja uma verdade na nossa vida, teremos dias felizes com o Senhor, teremos dias alegres. O Senhor virá, moverá na nossa vida e fará coisas magníficas na nossa existência. Tudo é uma questão de santificarmos ao Senhor, de nos entregarmos ao Senhor, de vivermos a verdade do Mestre. Amém? Portanto, amados, a partir do momento que nós observamos a palavra do Senhor como ensinamento na nossa vida, teremos uma vida segundo aquilo que Deus quer, uma vida feliz com o Senhor. E nesse estudo, o objetivo é mostrar alguns aspectos que são comuns, infelizmente, são comuns na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana, porém, que não são agradáveis aos olhos do Senhor. Que o Eterno não tem prazer, que Ele detesta, que Ele tem ódio em relação a essas práticas. Para que nós possamos policiar a nossa vida, possamos viver, irmãos, observando a vontade do Eterno, para que nossos passos sejam seguros e que tudo seja assim bom para nós e que vivamos de fato no mover, cheios do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo de Deus. Amém? O primeiro aspecto que Deus detesta na vida do homem. Deus detesta os olhos cheios de orgulho, altivos, superior. É a primeira parte do versículo 17. Olhos cheios de orgulho. O Senhor não quer que tenhamos um coração cheio de orgulho, um coração cheio de vaidade. Nós não podemos olhar para o próximo com ar de superioridade, Haja vista que o Senhor nos coloca no mesmo nível. Cada um de nós, amados, somos servos do Senhor. E o Eterno deseja que nós vivamos como servos. Eu já falei isso algumas vezes aqui na igreja. Eu não quero que os amados olhem para mim de uma forma diferente, como se fosse superior a vocês. Não sou superior a vocês. Essa história de pastor se achar
nível acima dos irmãos que sentam ali na cadeira, isto não está na palavra do Eterno. Na verdade, se encaixa nessa condenação do Senhor. O Eterno nos chamou para que vivamos como servos. Estamos aqui para servir a Jesus, para sermos imitadores de Cristo. E quando nós olhamos para o Senhor, Ele diz: eu vim para servir, não para ser servido. Essa foi a palavra do Senhor. Como posso eu querer ser servido por vocês? Não é possível isso, irmãos. Estamos aqui para servir ao próximo. Evidentemente que o Senhor levanta uns para fazer um tipo de obra, outros para outra obra. Cada um tem um chamado. Cada um tem um chamado dentro da sua obra. No entanto, não há menores nem maiores. Todos são servos do Senhor. E a partir do momento que permitimos que a vaidade adentre ao coração, que a vaidade tome lugar na nossa existência, vamos pecar contra o Todo-Poderoso e seremos com certeza destituídos da presença do Mestre. Isso é muito perigoso, irmãos, é muito perigoso. Haja vista que o pecado da vaidade, esse pecado do orgulho, ele entra meio que secreto na vida da gente. Se nós não vigiarmos adequadamente a nossa existência, vamos estar com o coração cheio de orgulho, estaremos com o coração cheio de vaidade. Portanto, é necessário vigiarmos. Salmo 18, versículo 27. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos soberbos, tu os abates. Tu os abates. Ou seja, amados, o Senhor, Ele considera como abominação a Ele aqueles que são orgulhosos, são soberbos, são vaidosos. Esses, com certeza, não possuem comunhão com o Senhor. E eu quero chamar a vossa atenção para que policie a vossa vida. Não permita que nenhuma raiz de orgulho encontre lugar no teu coração, para que assim tu tenhas uma vida em comum acordo com a vontade do Eterno. Eu quero ainda abrir um parêntese, irmãos, e afirmar o seguinte: para aqueles que estão à frente das igrejas hoje em dia, é muito difícil fugir do orgulho, da vaidade, desse olhar altivo, deste sentimento de superioridade. Nós temos visto que muitos líderes se colocam acima das pessoas, acima dos irmãos, e esses com certeza estão desagradando ao Senhor, porque o Senhor Jesus não agiu dessa forma e deixa claro que não é esta a vontade do Mestre. Amém? Portanto, sejamos pessoas simples, coração transbordante, sim, da presença do Espírito Santo de Deus. Que estejamos no mover do Senhor, cada dia vivendo a verdade do Criador. Mas ainda, a respeito dos líderes, mas dessa forma eu vou faltar com respeito a eles. Não. A falta de respeito, o cuidado, o zelo é para com todos nós, irmãos. Devemos zelar o próximo, devemos amar o próximo e ter cuidado de cada um. Amém? Número 2, a língua mentirosa. 7 coisas que Deus detesta. A segunda coisa, a língua mentirosa. Versículo 17, parte B diz: língua mentirosa. Meu Deus do céu, a tal da mentira, como é difícil. Como é difícil não mentir nos dias atuais. O mundo foi feito para os mentirosos, por incrível que pareça. Tudo hoje leva-nos à ideia que a mentira é a solução. O mundo está formatado de uma forma que tudo é para a mentira. É complicado demais. Hoje dizem que se a pessoa não mentir, tem alguma coisa errada com ela. Mas na verdade, os que mentem é que estão errados, porque estão em desobediência à vontade do Senhor. E nós precisamos vigiar demais essa língua. Oh, meu Deus! Precisamos vigiar demais a língua, haja vista que muitas vezes nós mentimos até de forma não intencional. A mentira está tão plantada na mente das pessoas, que muitas vezes fazemos afirmações, até contamos algo que carece de uma fundamentação, que carece de uma verdade, mas aquilo sai natural na vida da gente. E eu quero afirmar para vocês que não precisa ser uma mentira grande, uma mentira gigantesca.
Mentira é toda falta de verdade, mesmo que você afirmar que um é dois, mas não é, você está mentindo. É preciso muito cuidado nas pequenas coisas, E a palavra diz que mentir é tão desprezível a Deus, porque os seus atributos é a verdade. Quando nós olhamos para a palavra, vemos que Jesus é a verdade. Ele afirma que ele é a verdade. João capítulo 14, versículo 6. Diz ainda que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. João capítulo 15, versículos 26 e também 16, 13. Amados, a palavra do Senhor leva-nos a entender que Deus é a verdade. E Ele exige que sejamos verdadeiros nas nossas atitudes, até porque há uma afirmação muito séria. João capítulo 8, versículo 44. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. A palavra do Senhor afirma de uma forma clara que o diabo é o pai da mentira. E a partir do momento que alguém conta uma mentira, seja ela qual for, e qual o motivo, muitos contam uma mentira porque não tem outra solução. Eu tenho que mentir. Mentir ou falar a verdade, não é? Mas falar a verdade muitas vezes custa caro. Custa caro. Opta pela mentira e chama o diabo de pai. É sério, irmãos? A palavra de Deus é muito séria. É a chamada legalidade. A partir do momento que nós abrimos a nossa boca e permitimos que a nossa língua seja mentirosa, estamos dando legalidade ao diabo para agir na nossa vida e contra a nossa vida. É sério, não é? Muito sério, mas muito sério mesmo. E diz ainda que a Satanás e todos os seus filhos, a parte que está reservada é no lago de fogo. Vale a pena falar a verdade, irmãos. Mesmo que falar a verdade tenha um preço e ele não seja muito legal. Mas é melhor do que ser filho do diabo e estar no inferno no dia final. Fiquemos atentos a esta verdade. Amém? A Igreja Missão Vivos, ela preza pela verdade. Aqui nós pregamos um evangelho que está alicerçado na palavra. Nós temos procurado evitar uma série de práticas, de coisas que são duvidosas, para que somente o nome santo de Deus seja honrado e exaltado neste lugar. Nós temos visto, irmãos, que muitas vezes as igrejas lançam mão de alguns aspectos que carecem de uma verdade, para agradar aqueles que estão dentro e para atrair aqueles que estão fora. É preciso muito cuidado. Há muitos pregadores nos púlpitos mentindo, que são mentirosos e que levam a igreja a entender que eles estão falando a verdade. E esses são filhos do diabo, porque o Senhor não age na vida do mentiroso. Não se deixe enganar. Mas o diabo conta uma mentira, irmãos, e essa mentira ela é bem aceita pela igreja. É que se há milagres, se há um mover ou coisa parecida, é o Senhor que está falando. Geralmente as pessoas entendem dessa forma. Quando há um mover na igreja, um milagre na igreja, foi Deus que fez. Mas, e se o pregador, se a pessoa usada estiver em pecado, estiver mentindo? Nós temos que vigiar todos esses aspectos para que a vontade do Senhor seja honrada e glorificada na vida da gente. Não há justificativa suficientemente forte para a mentira na vida do servo de Deus. Nunca te esqueças disso. Amém? Número 3. Mãos que derramam sangue inocente. É o versículo 17, letra C. Mãos que derramam sangue de inocentes. Provérbios capítulo 6. Queridos, a palavra de Deus nos fala e deixa claro isso, que é pecado atentar contra a vida do próximo. Toda sorte de crime, de homicídio, essas situações é pecado aos olhos do Eterno. Isso todo mundo sabe, e a justiça também sabe, e a sociedade também. Mas há um detalhe, queridos, que o diabo, nosso inimigo, oh meu Deus, misericórdia,
Mas o diabo, nosso inimigo, ele dá uma torcida na nossa mente. E ele nos faz ver algumas situações que são erradas, porém, com bons olhos, e damos até o nosso ok. Vou citar um exemplo para vocês, e vocês vão ver como é sério isso. Há pouco tempo saiu na mídia que um senhor foi linchado. Tinha suas razões para ser linchado. Estava cometendo crime. Só que nós damos o nosso aval. Até abrimos a nossa boca e falamos, não, tem que ser assim mesmo, tem que morrer. Temos que matar. E há uma probabilidade que, se estivéssemos ali presente, ajudaríamos. Isto é pecado, irmãos. O Senhor não nos chamou para sermos concordantes com nenhuma forma de derramamento de sangue, por mais justo que ele seja aos nossos olhos. Só que nós temos a nossa mente torcida pelas trevas, e nós achamos que é a solução. Eu particularmente sou contra a pena de morte. Mas é instituída pelo país, etc. Enfim, mas sempre terá alguém que precisa tirar a vida de alguém. Eu particularmente sou contra, eu acho que deve existir a prisão perpétua. Esquece ele lá. Esquece ele lá. Por aí. Prisão de morte, a vida é do Senhor. E quem tira a vida, só Deus. Ou Satanás. Só há dois que podem tirar a vida. E como não é Deus que tira a vida nesses casos, sobrou para alguém. Amados, é preciso cuidado com essas questões. É uma questão cultural muitas vezes. Outro aspecto que nós precisamos ter cuidado, irmãos, é com a mídia, o cinema, a televisão, a mídia de forma geral, a internet vai por aí. Nós temos visto que muitas vezes há filmes e coisas parecidas que levam-nos a torcer pelo errado. Nós somos levados, a nossa mente é levada a torcer pelo lado errado. Só porque o lado errado é mais romântico, muitas vezes tem uma face melhor do que o lado certo. Não é assim? Quantas vezes você assistindo um filme, torceu para o mocinho matar todo mundo? Só porque ele estava sendo afligido. Mas por que isso? Que somos levados a isso. Somos levados a pensar dessa forma, a desejar dessa forma. Queridos, a recomendação do Senhor, mãos que derramam sangue inocente, o Senhor detesta. Talvez você possa até afirmar, mas não tem nada a ver os exemplos com a realidade bíblica. Tem tudo a ver os exemplos com a realidade bíblica. Porque aquilo que nós concebemos e aceitamos aqui, as nossas mãos estão prontas a fazerem. Estão prontas a fazerem. Queridos, tenham cuidados com essas questões, para que nós não venhamos pecar contra a soberania de nosso Senhor e Salvador. Amém? 7 coisas que Deus detesta. Primeiro, olhos cheios de orgulho, de vaidade. Segundo, a língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. E o quarto ponto, um coração perverso e desonesto. Um coração perverso e desonesto. Versículo 18, primeira parte, o coração que faz planos perversos. Queridos, está difícil viver, irmãos. Não se engane. A Bíblia diz que nós somos forasteiros sobre a face da terra. Se somos forasteiros é porque não somos naturais daqui. Forasteiros é aqueles que passam. Estão aqui hoje, amanhã não estão mais. Forasteiros é assim. Uma época aqui, outra não. E a Bíblia diz que nós somos forasteiros. Eis aí o problema. Nós não podemos nos acomodar ou aceitar aquilo que este mundo tem como regra. E infelizmente, o que nós temos visto nesses últimos tempos é a perversidade, a desonestidade. Tudo isso tornou-se extremamente comum no meio da sociedade. O mal se instala inicialmente aqui na nossa mente.
É quando você passa a aceitar como comum, como normal, as atitudes desse mundo. Ah, é normal. O cara que mente é normal, o cara que mata é normal, você até dá um ok para ele. O que rouba, roubou, mas fez, é um ditado político. E vai por aí. Nós acabamos dando um aval a práticas erradas. Nós concordamos com o perverso, concordamos com o mal. Aqueles que muitas vezes não pagam imposto e dizem, eu não posso pagar o imposto porque são caros. Aí você olha e diz, o governo é ladrão mesmo. E dá o ok para aquele que não paga o imposto. E tudo isso, irmãos, é uma concordância que somos levados a aceitar no nosso dia a dia. Só que o Senhor chamou-nos para sermos santos. Santos. E como santos, necessário é observar os ensinamentos de Cristo Jesus. O mal se instala inicialmente na nossa mente. A nossa mente, ela é convertida a aceitar este mundo. E a partir do momento que a nossa mente passa a aceitar o mundo, tudo torna-se normal. Tudo torna-se normal. E nós temos uma tendência a praticar os mesmos atos de perversidade e desonestidade. Temos essa tendência, porque tornou-se comum aqui dentro da nossa cabeça. Nós já não vemos mais o erro, não vemos mais o pecado. Nós até achamos que é por aí mesmo. Mas olha só, é tanto imposto, é tanto isso, é tanto aquilo, o que é que tem eu também fazer? E o diabo diz, vitória, consegui mais um. Porque o pecado é gerado, e quando o pecado é gerado no coração, o homem é afastado da presença do Senhor. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Irmãos, devemos encher a nossa mente somente com aquilo que é lá dos céus. Devemos encher a nossa mente com aquilo que é bom, com aquilo que é agradável, com aquilo que o Senhor tem prazer. Este é o mandamento, é o ensinamento de Deus para a nossa vida. Por isso é que devemos ler a Bíblia, encher a nossa mente com ensinamentos do Senhor. Ouvirmos louvores que engrandecem, que honram o nosso Senhor, para que possamos adorar, louvar ao nosso Pai eterno. Queridos, a nossa vida precisa estar voltada exclusivamente para o Senhor em todos os aspectos. Amém? Quinto ponto, pés que fazem o mal, pés malignos. Versículo 18, parte B, pés que se apressam a fazer o mal. Provérbios capítulo 6. Mas o que são os pés malignos, os pés que fazem o mal? O que são, amados? Irmãos, isso é mais comum do que parece no meio do povo de Deus. É muito comum. São aqueles, queridos, que são usados pelo diabo para levar até o próximo palavras ruins, fofocas, mentiras e coisas semelhantes. O diabo usa essas pessoas como cavalos e elas vão até o próximo e envenenam o próximo. Levam uma palavra ruim quando deveriam levar uma palavra de vida. Uma palavra de vida para as pessoas. Você pode entender neste aspecto, pés que fazem o mal, pés malignos. E nós temos visto, irmãos, que a discórdia muitas vezes é semeada entre irmãos, porque apareceu alguém com uma palavra ruim. E a discórdia é semeada. Nós não podemos de forma alguma escutar essas situações e aceitá-las como normal. É preciso muito cuidado, muita atenção, vigiarmos para que o diabo não use de pessoas que não o conhecem, que estão sendo usadas por ele para trazer coisas ruins para a nossa vida, enchendo a nossa mente, os nossos ouvidos, com palavras que nos fazem pecar, que nos fazem cultivar o ódio, sentimentos ruins, a dissensão e outras situações contra o próximo no coração. Esses são usados pelo maligno e os seus pés são rápidos para o mal. São rápidos. Os pés do fofoqueiro é terrível. Como são rápidos? Ouve aqui, levam no minuto seguinte.
e vão envenenando as pessoas. Esses, com certeza, são usados pelas trevas. Sexto aspecto: falso testemunho, lábios de perjúrio. Perjúrio é o falso juramento. Versículo 19, parte A. Testemunhas falsas que proferem mentiras. Queridos, esse pecado tem muito a ver com aqueles que declaram falso testemunho, que fazem afirmações mentirosas. Aqueles que são usadas, por exemplo, como testemunhas, porém não conhecem o caso, mas vão e falam de forma enganosa, testemunham de forma enganosa, fazem afirmações de forma enganosa. E isso até diante da justiça, muitas vezes. Muitas vezes as pessoas vão até diante dos juízes e ali fazem afirmações mentirosas. Mas não se restringe apenas ao fato de estar diante do juízo. Quantas vezes alguém testemunha em favor de outro em outras áreas? Testemunhos mentirosos. O Senhor rejeita estes. O Senhor não os tem como servos, não os tem como filhos. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. E com certeza, aqueles amados que se deixam levar pelo engano de Satanás, que se corrompem, se tornam instrumentos do maligno, estes fazem afirmações mentirosas, falsos testemunhos, o Eterno os rejeita, necessitam de uma transformação, necessitam nascer de novo para a honra e para a glória do Eterno. Nós vemos na Bíblia que Estevão e Jesus, eles foram objetos de falsos testemunhos. Pessoas levantaram e fizeram afirmações mentirosas com relação a eles. E a consequência nós sabemos quais foram. É necessário vigiarmos. Se você não conhece a verdade, cale-se. Não façam falsas afirmações, porque o Senhor rejeita e o diabo aplaude. Necessário estarmos atentos a esta realidade. Muitas vezes falamos muito do diabo, não é verdade? Falamos muito do diabo. Mas como não falar a respeito daquele que está aqui para destruir a nossa vida? Como não falar daquele que veio para matar, roubar e levá-los para o inferno? É necessário que haja um despertar com relação ao espírito maligno, para que assim a nossa vida seja verdadeira aos olhos do Senhor. Amém? 7 coisas que Deus detesta. A 7ª, um espírito discordante, um espírito que semeia discórdia. Versículo 19, a última parte. E o que semeia discórdia entre os irmãos. Queridos, outro aspecto terrível. Quantas pessoas são usadas pelo diabo com o seu objetivo, que é levar a discórdia, a confusão, a inimizade entre as pessoas? Quantos são usados pelo maligno? E a Bíblia diz que Deus abomina esta situação. O Senhor abomina, o Senhor detesta, o Senhor tem uma aversão por estes atos. O Senhor não aprova e nós temos que vigiar a nossa vida para que não sejamos levados pelo maligno a esta prática que é abominável aos olhos do Senhor. Amados, é muito comum nós vermos dentro das igrejas casamentos destruídos, pessoas esgotadas, ministérios que ruíram, pessoas que com problemas emocionais, problemas espirituais, tudo em decorrência exatamente desse problema. Tudo em decorrência da discórdia, de um espírito discordante que levou este problema, que trouxe todo esse problema à vida das pessoas. Provérbios capítulo 16, versículo 28 diz: o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. É uma verdade que nós conhecemos no nosso dia a dia. Todas essas situações, queridos, o Senhor deixa claro para que nós possamos pautar a nossa vida em princípios que sejam agradáveis aos olhos dele.
O Senhor chamou-nos para que sejamos promotores da comunhão entre irmãos. Pessoas que possuem o Espírito Santo de Deus, que leve uma palavra de edificação, uma palavra de ajuda, uma palavra de restauração aos corações. Esta é a vontade de Deus para cada um de nós que somos seus servos. E o espírito maligno, ele tem uma vontade diferente. Ele quer te usar, ele quer separá-lo do Senhor. E isso acontece a partir do momento que você abre espaço na tua vida para Ele. A vigilância é uma necessidade. Nós precisamos estar continuamente atentos. Vigiai e orai. Necessário que haja vigilância também, além da oração. Orar é necessário, claro que é. A oração, ela estreita a nossa comunhão com o Todo-Poderoso. Mas não apenas a oração, mas uma vida de vigilância. Uma vida atenta àquilo que nos cercam, para que nós não venhamos desviar da vontade do Senhor. Essa é a recomendação de Deus para a nossa vida. E a partir do momento, irmãos, que nós observamos os ensinamentos do nosso Senhor, nós vamos ter uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida transbordante, porque o Espírito de Deus nos é dado, é derramado sobre a nossa existência. E seremos usados pelo Senhor. O Eterno terá prazer em nos abençoar, mover na nossa vida, nos usar na sua obra. Seremos usados grandemente por Ele para proferirmos a palavra, para fazermos o ID, haja vista que é nossa obrigação o ID. Às vezes nós vemos as pessoas falarem, eu não tenho um chamado para falar. Mas não é chamado, é obrigação. O ID não é chamado. O ID é uma obrigação de cada um de nós. Mas para que esse ID e pregar o Evangelho seja uma verdade, temos que observar os princípios de Deus. E nesse estudo, nós observamos 7 aspectos, 7 situações que Deus detesta na vida do homem. A primeira, olhos cheios de maldade, de orgulho, olhos superiores. A segunda, a língua mentirosa, a prática da mentira. A terceira, mãos que derramam sangue, pessoas que são concordantes com atos perversos. 4, coração perverso, desonesto, são aqueles que pela desonestidade, pela perversidade, conseguem bem sobre a face da terra, conseguem viver sobre a face da terra. 5, pés que fazem o mal, pés malignos, aqueles que se apressam em destruir a comunhão, em destruir as vidas, levando informações, levando palavras, levando situações que desagradam o Todo-Poderoso. 6, falso testemunho, lábios de perjúrio. A partir do momento que alguém, ele testemunha de forma falsa, ele desagrada ao Senhor, não é agradável aos olhos do Pai, está em pecado. E 7, um espírito discordante, um espírito que semeia discórdia entre as pessoas. O Senhor nos chamou para amar o próximo e fazermos a vontade dele em todos os aspectos. O Senhor diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Se eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo, como posso semear discórdia ou qualquer outro tipo de mal sobre a vida do próximo? Nós temos que entender essa realidade e vivermos a verdade do Senhor. O Eterno quer nos usar de uma forma grandiosa, de uma forma poderosa, porém, necessário que estejamos em sintonia com a sua vontade, vivendo a sua vontade, praticando a sua vontade. Não há justificativas para o pecado na vida do homem. Não te deixes enganar, não há justificativa para o pecado na vida do homem. O Senhor nos chamou para a santidade e temos que ir até as últimas consequências, mas vivermos em santidade, fazermos todas as coisas em santidade. E antes de finalizarmos essa palavra, amados, o Espírito Santo fez-me lembrar, hoje em dia, nós temos visto que tornou-se comum 2 situações. Aqueles que trabalham de uma forma errada, de uma forma desagradável aos olhos do Senhor, que não agrada o Todo-Poderoso. São situações que
ficam claras, ficam em evidência que desagradam os olhos do Todo-Poderoso. E eles entram com aquela justificativa: é a minha vida profissional, é a minha vida de trabalho. A minha vida profissional, ela é desassociada da minha vida espiritual. Isso não existe, irmãos. Nós não temos um ser espiritual e um ser carnal. Nós temos um ser espiritual. A carne precisa morrer. Não há uma justificativa, seja ela qual for, plausível aos olhos de Deus para que eu trabalhe em alguma coisa que seja do desagrado do Senhor. Mas é minha profissão. É melhor você deixar a tua profissão do que deixar a Cristo Jesus. Porque esse dinheiro vai te levar para o inferno. Você está desagradando ao Senhor. E nós temos visto que isso tornou-se muito comum dentro da igreja nesses últimos tempos. O diabo plantou na ideia das pessoas que a vida profissional deles justificam as suas atitudes, quando na verdade não há justificativas. Não há. O Senhor chamou-nos para toda sorte de coisas boas, agradáveis aos seus olhos, para a prática da santidade. E cada um de nós precisamos vigiar, para que possamos ver se as nossas atitudes, sejam elas profissionais ou não, se agradam ao Senhor. E se não agradam, temos que abandoná-las. Porque é Deus em primeiro lugar, é Deus acima da nossa vontade e até da nossa própria vida. Um dia nós falamos, nós afirmamos, abrimos o bocão e declaramos: por Jesus eu morro. Por Jesus eu morro. Morre nada. Porque até mesmo muitas vezes o trabalho desonra o Senhor, nem morte não é, mas abraça. As atitudes desonram o Senhor, não é morte, mas abraçam. Quando nós declaramos que vamos morrer por Cristo, é porque estaremos prontos para morrermos fisicamente, de fato, pelo Senhor. E a vida é o bem mais precioso que nós temos. Não há nada maior. A vida é o bem precioso que nós temos. E ela precisa ser do Senhor. Temos que entregar a nossa vida para o Senhor, para que Ele administre a nossa vida. Amém? Estejamos atentos àquilo que detesta o Senhor. E para resumir tudo isso, irmãos, toda sorte de pecado é detestável aos olhos do Mestre. Toda sorte de pecado, todas as obras da carne são detestáveis aos olhos do nosso Senhor e nós não podemos praticá-las. Amém? Que nós possamos, levados pelo Espírito Santo, entendermos essa realidade e praticarmos no nosso dia a dia. Deus de amor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Te louvamos por esta palavra, Senhor, e queremos pedir que tu venhas colocá-las dentro do nosso coração, para que no dia a dia ela venha nos despertar para vivermos a tua verdade e vivermos da forma que tu queres. Ó Deus, abençoe a tua igreja, desperta a tua igreja. Ó Deus, acorda a tua igreja desse sono mortal, Senhor. Ó Espírito de Deus, aviva a tua igreja, levanta a tua igreja, para que entendam a necessidade de viverem a santidade segundo a tua vontade, meu Deus. Ó Espírito Santo, que esta palavra seja de despertamento nos corações desses que a ouviram e daqueles que hão de ouvi-la, Pai. Ó Senhor, move nas nossas almas. Esse é meu clamor em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem número 754.